Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 9. Mateus, capítulo 5, verso 9. Felizes os pacificadores. É o tema para o qual eu chamo a sua atenção hoje, nesta que é a penúltima das bem-aventuranças. Deus permitindo, nós concluiremos o estudo das bem-aventuranças na próxima quarta-feira. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Abra o nosso entendimento, como nós precisamos desta palavra nos dias em que vivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu não sei se você notou, mas a cada nova bem-aventurança, um novo prego é batido no caixão. Dentro do caixão está o cadáver de uma falsa compreensão da salvação. O morto é esta compreensão inadequada do que consiste ser um cristão. O falso entendimento diz que uma pessoa pode ser salva sem a menor transformação na vida dela. Ou ainda diz que uma pessoa pode herdar a vida eterna, mesmo que suas atitudes, mesmo que suas ações sejam como as atitudes ou ações de incrédulos. E nós sabemos pela própria Bíblia que não é bem assim. Hebreus 12, verso 14, por exemplo, exorta-nos da seguinte maneira: procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma após outra, cada uma das bem-aventuranças diz-nos que as bênçãos da eternidade serão dadas apenas àqueles que se tornaram novas criaturas. Observe Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em outras palavras, se alguém não obtiver misericórdia, tal pessoa receberá a justa condenação. Se alguém não ver Deus, tal pessoa não estará no céu. Se alguém não for chamado filho de Deus, tal pessoa estará fora da família de Deus. Percebeu? Todas essas são descrições da salvação final, que é prometida apenas a um tipo específico de gente: aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacificadores. Então, meu povo, as bem-aventuranças são como pregos que lacram a tampa do caixão do falso ensinamento que diz que alguém precisa apenas crer em Jesus e ser uma pessoa boa em seus próprios termos, e aí afirmam: você vai para o céu. Tais pessoas não levam em conta se esses a quem você está garantindo salvação são, por exemplo, pessoas misericordiosas, são pessoas puras de coração, são pacificadores de fato. Porque do começo ao fim, o Sermão do Monte apregoa uma única mensagem: receba um novo coração, torne-se uma nova criatura, porque a justa condenação está à porta. Você deve se lembrar do verso 20, Mateus 5, verso 20. Eu,
os advirto, disse o Senhor, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, a menos que a sua justiça seja muito superior ao dos religiosos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Mateus 7, de 26 a 27, lá no final do sermão, o Senhor declarou o seguinte à multidão: mas quem ouve o meu ensino este, encapsulado aqui no Sermão do Monte, mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. É tão tolo como alguém que constrói achando que está tudo bem, mas quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Em outras palavras, uma vida de desobediência às bem-aventuranças, uma vida com efeito de desobediência ao Sermão do Monte, não se sustentará no julgamento, não importa em que se creu. Nesse sermão, Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7, e nestas bem-aventuranças, do verso 1 ao 12, Jesus não está fazendo algumas sugestões opcionais sobre como alguém pode melhorar a vida, como nós podemos melhorar o mundo. Pelo contrário, Jesus está nos descrevendo o caminho para o céu. E o meu sermão hoje à noite é uma mensagem de Deus para instar você a seguir esse caminho e a permanecer nesse caminho, para que você possa sim, de fato, um dia ser chamado filho de Deus, a saber, no dia do julgamento. É isto que está em jogo quando nós nos reunimos num lugar como esse e abrimos um texto da palavra de Deus como esse. Se você estiver no caminho estreito, aquele caminho que leva à vida eterna, meu objetivo é ajudá-lo a permanecer nesse caminho. Agora, se você ainda está no caminho largo, no caminho que leva à destruição, o meu objetivo é apontar você para o caminho da vida. Veja de novo, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ouça e preste atenção. Jesus não está nos dizendo como nós nos tornamos filhos de Deus. Que fique claro isso. Olha, você só vai ser filho de Deus se você for antes um pacificador. Não. Jesus está simplesmente dizendo que os filhos de Deus são assim, pacificadores. Jesus está dizendo que as pessoas que são pacificadoras serão reconhecidas como filhas de Deus no julgamento e serão recebidas na casa do Pai. Jesus está dizendo que uma consequência natural de um filho de Deus, ou em outras palavras, a forma de se reconhecer um filho de Deus é ver, dentre outras coisas, se ele ou ela é um pacificador ou uma pacificadora. Jesus não está dizendo que para ser filho de Deus você precisa ser pacificador. Porque se você quiser saber como se tornar um filho de Deus, não é para este texto que você tem que olhar. Você tem que olhar, por exemplo, para João 1,12, que diz: mas a todos que creram em Cristo, todos que o receberam, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Receber Cristo com arrependimento, com fé e esperança, é o que te torna filho de Deus. Gálatas 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, tornamo-nos filhos de Deus crendo em Cristo para o nosso perdão e para a nossa esperança. É assim que se torna um filho de Deus. Jesus diz em Mateus 5:9, o nosso texto, que as pessoas que se tornaram filhas de Deus pela fé,
tem o caráter do Pai Celestial. É isso que ele está dizendo. Nós sabemos, pela própria Bíblia, que o Pai Celestial é o Deus do que mesmo? Da paz. Romanos 16, 20. 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 13, 20, Deus é o Deus da paz, o céu é um mundo de paz, Lucas 19, 38, e o mais importante de tudo, Deus é um pacificador, Deus é um reconciliador, e assim devem ser seus filhos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 19, abra lá e veja comigo, 2 Coríntios 5, 19, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, de pacificação. Em Cristo Deus estava pacificando, reconciliando com Ele todas as coisas, e em Cristo Deus nos deu esta incumbência. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz: por meio dele, Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Gente, embora por natureza nós sejamos rebeldes contra Deus, embora tenhamos cometido alta traição contra o Senhor Santo e Soberano, em que pesa merecermos a condenação eterna, Deus, no entanto, sacrificou o seu próprio Filho, e agora Ele declara anistia de forma livre e clara para qualquer um que depor suas armas de independência e voltar-se a Ele com arrependimento e fé. Deus é um Deus que ama a paz. Deus é um Deus que faz a paz. Toda a história da redenção, culminando na morte e ressurreição de Jesus, é a estratégia de Deus para trazer uma paz que seja justa, que seja duradoura entre o homem rebelde e o próprio Deus. E depois, esse homem que se reconciliou com Deus, automaticamente fazendo as pazes com seu próximo. Esta é a igreja, é a comunidade visível, onde se vê pessoas reconciliadas com Deus, que vivem pacificadas, reconciliadas umas com as outras, gente tão diferente, tão distinta, mas que se ama em unidade. E os filhos de Deus têm o caráter do Pai que está no céu, e que o Pai ama. O que o Pai ama, os filhos também amam. Eu já falei isso para vocês, eu não gosto de gato, mas a Cris gosta de gato. E eu já me peguei tantas vezes tratando bem os chaninhos que eu encontro. Por quê? Porque eu sei que ela ama gatos. A Bela gosta de gatos. Então, por incrível que pareça, hoje, se os gatos são bem tratados por mim, deve-se ao amor que eu sei que Cris e Isabela têm por gatos. É impressionante como aquelas pessoas a quem nós amamos, quando elas amam alguma coisa, nossa tentação, nossa tendência natural, melhor dizendo, é amar o que elas amam. O Pai Celestial persegue a paz. Seus filhos são pacificadores. Assim é, meu povo, que nós podemos reconhecer os filhos do Pai Celestial, sabe como? Pela disposição que eles têm de fazer as pazes com Deus e uns com os outros. Pela obra soberana da graça de Deus, seres humanos rebeldes nasceram de novo e são trazidos da rebelião
a fé e são transformados em filhos de Deus. Foi-nos, portanto, dada uma nova natureza, a imagem do nosso Pai Celestial, 1 de João 3,9. E se o nosso Pai é um pacificador, nós, os filhos que temos a natureza dele, também seremos pacificadores. Então não dá para dizer que alguém é filho de Deus se essa pessoa vive incitando algum tipo de discórdia. A mesma verdade agora colocada de outra forma. Gálatas 4, verso 6. Olha o que diz. Gálatas 4, verso 6. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos, Abba, Pai. Nós temos esse Espírito de Deus em nós. O apóstolo também diz em Romanos 8,14, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, ou todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, gente, ser guiado pelo Espírito sempre inclui produzir o fruto do Espírito. E dentre outras coisas, o fruto do Espírito é o quê? Paz. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito do Filho que me faz clamar, Abba, Pai. Se eu, sendo filho de Deus, sou guiado pelo Espírito, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Do contrário, eu estarei mentindo para mim mesmo. E o fruto do Espírito, dentre outras coisas, é paz. Então você descobre o porquê de ser assim. Os filhos de Deus devem ser pacificadores. Porque é pelo Espírito de Deus que somos feitos filhos de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito de paz. Se não somos pacificadores, não somos filhos de Deus. Está claro isso? Portanto, gente, não é que a gente ganhe ou que a gente mereça o privilégio de ser chamado filho de Deus por sermos pacificadores. Não, não é isso. Devemos tudo isso ao novo nascimento. Ser filho de Deus é fruto da graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não depende da carne, não depende do sangue, não depende da vontade do homem, diz João 1,13, é graça por meio da fé. Devemos nossa fé aos impulsos do novo nascimento, 1 de João 5,1. E recebemos o Espírito Santo pelo exercício da nossa fé, Gálatas 3,2. E o fruto desse Espírito habitando e agindo em nós é a paz. E aqueles que dão o fruto da paz são filhos de Deus. Meu povo, a nossa salvação como um todo, do começo ao fim, é toda pela graça. Na graça soberana de Deus reside a nossa esperança, nossa alegria, nossa verdadeira liberdade. Mas a nossa salvação final, escute bem, a nossa salvação final não é incondicional. A graça é incondicional, mas a salvação final não, porque depende de estarmos dando provas, depende de sermos pacificadores, misericordiosos, limpos de coração. E é aí que reside a seriedade e a grande seriedade com as quais a gente tem que lidar quando a gente pensa nessas bem-aventuranças e buscar a graça de Deus para as nossas vidas, porque devemos produzir esses frutos como prova de novo nascimento. Paulo vai dizer, provai a vossa eleição. Ele vai dizer aos coríntios, examinem para saber se de fato vocês estão na fé. E como eu posso saber se de fato eu sou eleito ou se estou na fé? Eu olho para a minha vida e vejo, eu produzo frutos.
fruto do Espírito. Eu sou pacificador. Eu sou misericordioso. Eu sou alguém limpo de coração. A promessa de filiação, aqui na segunda metade de Mateus 5:9, a nossa bem-aventurança, a promessa de filiação, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, nos aponta para um texto interessante. Lá em Mateus mesmo, lembra que eu sempre tenho dito que a melhor maneira de você interpretar qualquer texto da Bíblia é com outro ou outros textos bíblicos. Então veja, bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, certo? Agora abra no mesmo capítulo 5, versos 43 e 45. Porque aqui em Mateus 5, de 43 a 45, nós temos o nosso principal insight na interpretação dessa bem-aventurança. Jesus vai começar a nos ensinar o que significa ser pacificador e como ser um pacificador. Ambos os textos descrevem como podemos demonstrar que de fato somos filhos de Deus. Como é que eu demonstro isso? Como é que eu ajo como um pacificador? Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Veja, o que foi dito aqui não é a lei, não é o Antigo Testamento, era a interpretação errada da lei. Vocês ouviram que os falsos mestres disseram a vocês: ame o seu próximo, mas aqueles que são seus inimigos, não tem problema não, odeiem eles. Aí Jesus corrige e diz: eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Você observou o verso 45? Ao agir assim como um pacificador, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. É a mesma ideia de Mateus 5:9. Lá na bem-aventurança, os pacificadores, os que agem para pacificação, serão chamados filhos de Deus. Aqui devemos amar nossos inimigos, temos que orar por aqueles que nos perseguem, para sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então eu aprendo que um pacificador é aquele que ama, mesmo sob perseguição. É aquele que ora por quem o persegue. Permitam-me duas aplicações a partir disso aqui, sobre como eu e você podemos ser pacificadores e assim sermos reconhecidos como filhos de Deus. E saiba de uma coisa, se você não é filho de Deus de verdade, você não consegue manter essa postura por muito tempo. Você finge por um tempo. Diante da primeira pressão, você revela suas presas, suas garras. E diz: ah, não era filho de Deus, fingiu por muito tempo e fingiu bem. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui em Mateus 5, de 43 a 45, é que os pacificadores, eles vão construir pontes para as pessoas. Eles não vão querer que a animosidade permaneça separando, eles vão querer reconciliação, eles vão querer harmonia. Então eles vão demonstrar o que poderá ser a única cortesia que o inimigo vai tolerar. Ou seja, já viu aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, mas quando você passa por ela, olha nos olhos dela com sinceridade, com amor, e dá um sorriso e diz: bom dia. Ela fala: bom dia. Mas você, o pacificador, construiu pontes. Bom dia, fulano. Bom dia, fulana. Sem cinismo, com sinceridade. Porque esse gesto, esse ato é a forma de você demonstrar o desejo de ter paz entre você e a pessoa. Esse é o pacificador. Educação, polidez,
não emburra, não vira a cara. Ele diz com sinceridade: boa noite, bom dia, Deus te abençoe. Então, além de construir pontes, como que dizendo, estou bem, se quiser se aproximar, vamos nos reconciliar. Além disso, o pacificador, ele ora, é o que Jesus diz, ore pelos que te perseguem. Orar como? Como é que você ora por um inimigo seu? Senhor, desce fogo, mata, consome. Como João, o filho do trovão, quis sobre os samaritanos, e Jesus diz, não. Como é que a gente ora pelo inimigo? Será que Jesus nos ensinaria como a gente pode orar por um inimigo? Eu acho que sim, e no Sermão do Monte mesmo. Aqui em Mateus 6, de 9 a 10, Jesus diz, portanto, orem da seguinte forma: ore para que você e seu inimigo santifiquem o nome de Deus. Ore para que você e o seu inimigo consigam viver os princípios do reino de Deus, que seja reconhecido em sua vida e na vida dele o reino de Deus. Ore para que você e o seu inimigo consigam fazer a vontade de Deus na terra como os anjos fazem no céu. Em outras palavras, ore por conversão, ore por santificação, ore por transformação, ore por pureza. A base da paz é a pureza. Ore pela sua pureza, ore pela pureza de quem te persegue, porque assim haverá paz. Então, gente, oraremos e nós tomaremos todas as iniciativas práticas possíveis para trazer a paz. Começando com algo tão simples quanto uma saudação fraterna, bom dia, Deus te abençoe, tchau, oi, com um sorriso. Mas não se iluda, nem sempre nós vamos obter sucesso. Portanto, eu preciso falar de uma forma que deixa você a certeza de que nós não equiparamos paz com êxito. Um pacificador anseia pela paz, trabalha pela paz, sacrifica-se pela paz, mas o êxito da paz pode não ser obtido, e a gente sabe disso, não é mesmo? Quantas vezes você já deve ter tentado viver em paz com alguém e não conseguiu êxito, mas você agiu como um pacificador? Por isso que Romanos 12, verso 18, é muito importante, quando Paulo diz, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E esse é o objetivo de um pacificador, no que depender de mim, eu vou buscar a paz. Ou seja, Paulo está dizendo, não deixe que a ruptura no relacionamento seja culpa sua. Anseie pela paz, no que depender de você. Às vezes as pessoas dizem assim, olha pastor, 99% de culpa é dele. Eu falo, olha, você tem 100% de culpa no seu 1%. No que depender de você, se é só 1%, o que você está fazendo pela paz? Eis o objetivo de um pacificador, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Mas eu preciso levantar uma questão mais difícil, porque tudo que eu disse até aqui suscita uma questão difícil. Quando eu digo no que depender de vocês, vivam em paz, vem uma pergunta do tipo, é culpa minha quando uma posição que eu tomo, baseado na verdade, causa alguma divisão? Ou se você provocou a raiva de alguém por ter feito ou dito o que é certo, será que você deixou de ser um pacificador? Não necessariamente. Paulo diz assim, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Parece que o apóstolo admite que vai haver momentos em que defender a verdade
vai tornar impossível a pacificação. Por exemplo, 1 Coríntios 11, verso 18. 1 Coríntios 11, 18. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões. Opa! Você acabou de dizer em Romanos que no que depender tenham paz. Sim, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para quê? Para que se reconheçam os que são da verdade, os que são aprovados. Paulo não teria dito o que a gente acabou de ler se ele quisesse que os cristãos genuínos comprometessem a verdade a fim de evitar alguma divisão, que é o que eu vejo acontecendo dentro da Convenção Batista Brasileira. Pessoas em nome de uma pacificação geral comprometendo a verdade. Quando Paulo, mesmo que disse, no que depender de vós tenham paz com todos, disse, olha, eu até reconheço que é necessária alguma divisão, para a gente entender e ver quem de fato é aprovado ou pela verdade. De fato, gente, foi precisamente porque alguns dos cristãos eram genuinamente convertidos, eram pacificadores, genuínos por natureza, que algumas divisões existiram. 1 Coríntios 7, verso 15, Paulo está tratando de um problema relacionado a casamento, e aí Paulo diz, se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixa ele embora. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso à pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Ou seja, não dá para viver em paz quando entre dois, um não é pela verdade. Nesse caso, Paulo diz, deixa aí. Então não é paz a qualquer custo. É paz ao custo da verdade, sobre a pureza. Ou seja, certas divisões vão acabar promovendo a paz genuína, porque certas divisões haverão de revelar quem de fato é pela verdade. Está claro, meu povo? Foi o que aconteceu com a Reforma Protestante, de onde nós nascemos. Mateus 10, de 34 a 36, Jesus diz assim, não imaginem que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer a espada, vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, seus inimigos estarão em sua própria casa. Em outras palavras, você deve amar a paz e trabalhar pela paz. Você tem que orar pelos seus inimigos e fazer o bem a eles, cumprimentá-los, esperar que as barreiras entre vocês sejam derrubadas. Mas ouça, Jesus e Paulo e a Bíblia nunca nos disse que nós devemos abandonar a verdade ou a lealdade a Cristo, a palavra de Deus, para evitar algum tipo de divisão. Você não será culpado. Nós não estaremos errados se a nossa vida de obediência, a nossa verdade, a nossa mensagem de verdade, nossa mensagem de amor, acabar provocando alguma hostilidade em nome da verdade. Então, talvez seja por isso, eu não sei se você prestou atenção na sequência da bem-aventurança, presta bem atenção como Jesus amarra tudo. E a Bíblia, eu repito, não dá para ser lida assim como se lê um gibi enquanto espera o médico chamar seu nome. A Bíblia não é revista Caras, para você ficar passando a página, aliás nem tem foto. A Bíblia é fenomenal, presta atenção. A penúltima bem-aventurança é, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós falamos que Jesus ensinou, a gente tem que orar pela paz, a gente tem que buscar a paz, no que depender de nós vamos fazer paz, vamos cumprimentar, vamos dar água para o nosso inimigo, vamos dar comida para ele sem veneno, vamos cuidar dele, vamos abençoar mesmo quem nos persegue. Agora,
quando a verdade estiver envolvida, eu não vou abrir mão dela. E não é à toa, ao meu ver, que a próxima bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabe qual é o grande problema que eu vejo? Na nossa própria denominação, nós abandonamos a verdade em nome da paz. E sabe o que vai acontecer? Nunca obteremos paz. Porque comunhão nasce da doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e aí sim vem. Uma igreja não subsiste apenas buscando comunhão em afetos, em abraços. Uma igreja subsiste sobre uma verdade que ninguém abre mão dela. Agora isso, veja bem, meu povo, isso não deve fazer de nós mal educados. Você não vai me ver em rede social metendo a boca nos outros. Pode observar. Você não vai me ver em grupo de WhatsApp. Aliás, eu acho que só tem 2 ou 3 grupos de WhatsApp que eu participo. O da igreja, já tive vontade de sair várias vezes por causa de algumas postagens indevidas, mas eu sou seu pastor, se eu sair, você vai pensar que eu estou abandonando a igreja, então eu estou lá, tolerando algumas postagens. Eu não estou nem em grupo, eu saí de todos os grupos de pastores. Você não me vê bater boca. Eu sou pela verdade, mas não sou carrancudo. Então, nós devemos buscar a paz no que depender de nós, mas no que se tratar da doutrina dos apóstolos, da verdade, não vai chegar um ponto que não vai dar para caminhar junto, e para que de fato haja paz, deixa ela ir. Deixa ela ir, Paulo diz. Porque nós fomos chamados para viver em paz, não a qualquer custo, sobre a verdade, sobre a pureza. Em outras palavras, a justiça não deve ser comprometida. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, a gente tem que ler essa bem-aventurança junto com a anterior, todas ao mesmo tempo, para o sentido ser completo. E aí, Jesus parece estar nos dizendo, olha, a justiça nunca deverá ser comprometida para a gente viver em paz e nunca ser perseguido. Jamais. Sejam pacificadores. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas se comprometer a justiça, que nos persigam, nós seremos pela justiça. Quando Jesus pronuncia uma bênção a você como resultado de ser perseguido por causa da justiça, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está subordinando claramente o alvo da paz ao alvo da justiça. Justiça acima de tudo, verdade acima de tudo, e todas as outras coisas subordinadas. Olha o que diz Tiago 3,17, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente o quê? A sabedoria lá do alto é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Primeiro a pureza, primeiro a verdade, primeiro a doutrina, primeiro a justiça. E todas as outras coisas subordinadas. Primeiramente pura, depois pacífica e nunca o contrário. E essa é a ordem que a gente tem que também obedecer nas bem-aventuranças. Primeiro, bem-aventurados os puros de coração. Depois, bem-aventurados os pacificadores. Depois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A primazia aqui é pela pureza. A pureza tem primazia sobre a paz. A pureza é a base da paz bíblica. A pureza não pode ser comprometida para se viver em paz. Bem-aventurados ou felizes são vocês, os pacificadores, os que oram por seus inimigos, cumprimentam seus oponentes com amor, em sacrifício,
como nosso Pai Celestial age pela reconciliação das pessoas com Deus e umas com as outras. Bem-aventurados somos nós, pacificadores, porque seremos chamados filhos de Deus e herdaremos a vida eterna no reino do nosso Pai. Então não saia daqui com a impressão de que basta crer. É preciso perseverar em santidade. Os filhos de Deus são os pacificadores. Verão a Deus os limpos de coração. Alcançarão misericórdia o misericordioso. As bem-aventuranças vai pregando um prego atrás do outro, no caixão da falsa compreensão do que é ser crente. Não se iluda. Não saia daqui achando que porque você nasceu, cresceu em igreja, batizou, às vezes dizima, às vezes dá uma oferta, às vezes canta no coral, às vezes está numa... Quando você olha para a sua vida, se você não vê fruto de justiça, se você não vê misericórdia, se você não vê pacificação, se você não vê um coração limpo ou perseguindo a pureza, se você não vê fruto do Espírito, não me interessa se você fala língua, expulsa demônio, cura, porque Deus me dá autoridade para te dizer que você pode chegar diante do céu e ainda ouvir: eu não te conheço. Então não procure igreja, pastor, pelo carisma da pregação ou poder do ministério. Nós vivemos uma geração onde as pessoas seguem vídeos. Como é fácil maquiar um coração numa rede social. A unção de um homem não é medida pelo que ele produz em termos de ministério, mas pelo fruto de vida que ele produz. Ponha isso no seu coração e busque o fruto do Espírito. Busque ser um pacificador como prova de que você é filho de Deus. Busque ser misericordioso como prova de que você alcançou, está alcançando e alcançará misericórdia. Busque a pureza de coração como alguém que deseja ardentemente ver Deus. Que Deus te abençoe com graça e paz. Oremos, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor para viver esta vida. Dá-nos a dose, a medida certa. No que depender de nós, ensina-nos a ser pacificadores. O Senhor busca a paz, a reconciliação de todos em Cristo. Livra-nos de ser carrancudos, maléficos, boca dura. Encha-nos de compaixão, mas, ó Deus, livra-nos de negligenciar a justiça, a verdade, em nome da paz. Livra-nos de ser daqueles que diz paz, paz, onde não há paz. Ó Deus, como é difícil encontrar esse meio termo. Dá-nos sabedoria e produza em nós, Senhor, o que precisamos repartir. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.